Oi, gente, boa noite, tudo bem? É, Começando mais uma live. Hoje vamos falar sobre a mulher preta na sociedade e um tema que eu já queria falar há muito tempo. Eu tive a oportunidade, há cerca de um mês, 2 meses atrás, falar sobre masculinidades negras, né? E hoje nós vamos falar sobre mulheres pretas. É, Assunto super importante, né? Sempre, é, acho que é sempre válido, sempre necessário a gente debater. E hoje nós vamos conversar com a Fabiana, né? Que é psicóloga, a Fabi que trabalha comigo lá no consultório. E daqui a pouquinho a Fabi tá chegando para a gente bater papo. Eu vou colocar aqui o tema da live. Oi, Larissa, tudo bem? Tô tentando só marcar aqui a fixar a live, o tema da live. Aí, pronto. E daqui a pouquinho a Fabi ela chega para conversar. Enquanto isso, deixa o pessoal entrar. Oi, Fabi, tudo bem? Fabi, antes de eu chamar você, deixa eu perguntar, você tá me vendo e me ouvindo bem? O sinal tá chegando bem para você aí? Tá tudo tranquilo? Só sinaliza para mim, por favor. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Então tá bom. Deixa eu já autorizar você então. Pronto, já chamei, tá? Ô, querida! Tudo bem? Tudo e você, tudo bem? Tô ótima. Ah, que delícia. Saudade de você, Fabi. Puxa vida, eu Também. não te vejo eu não te vejo desde março, né? Acho que a gente conseguiu se ver talvez algumas semanas antes da gente fechar o consultório, né? Foi. A gente seguiu um pouquinho e em seguida já fechou. Tá tudo bem aí, Fabi, com você, família? Tá tudo Tá tranquilo? tudo tranquilo, todos bem em casa. E na sua casa, tudo certo? Tá tudo bem, menina. Assim, né, te confesso que tudo é muito novo, né? Tentando se adaptar, tentando viver tudo isso, mas tá tudo bem. Aqui em casa tá tranquilo. Sofia tá bem, Vivi e tal. Então, Que ótimo. estamos levando, né? Agora eu tô fazendo live, né? Assim, eu consegui desenvolver uma coisa nessa quarentena, que é ficar conversando com as pessoas. Você sabe que isso tem sido uma delícia para mim, né? É, não é nem, não virou nem um recurso, assim, ficou mais do que necessário as lives, porque, além de tudo, é uma maneira também de eu romper um pouquinho com a saudade, né? É assim que eu vejo as pessoas, amigos, conhecidos, você. Né? Eu falei com o Everton há cerca de um mês atrás, que a gente fez uma live juntos também, então tá sendo isso. É um motivo a mais só para encontrar com vocês. Ah, que ótimo. Então faremos mais. Fabi, o pessoal me conhece, mas muita gente na minha página não te conhece. Então, você se apresente, por favor, à vontade. E eu já de antemão, para a gente já começar, você se apresenta e aí eu já mando logo a primeira, não é nem pergunta, né? Mas eu acho que a primeira consideração que é e as mulheres pretas na sociedade como é, né? Me fala em que momento que nós estamos falando, o que está rolando, que posicionamento é esse, que é tão importante, tão necessário, né, para a gente pensar, fazer esse recorte às mulheres agora, né? Não só o recorte da negritude, mas também fazendo o recorte às mulheres. Então, se apresente e manda ver, por favor, fique à vontade. Obrigada. Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou Fabiana, sou psicóloga clínica e também idealizadora de um grupo de estudos chamado Núcleo de Estudos sobre Desigualdades Estruturais, que visa estudar a estrutura da sociedade brasileira, como fomos formados e qual o reflexo disso na desigualdade social,
sobre o racismo e tantas outras, a desigualdade de gênero e tantas outras desigualdades. Então, esse grupo foi criado para a gente pensar e principalmente pensar psicologia a partir desse olhar. Então, é Ótimo. ampliar os olhares sobre o mesmo fenômeno. Uhum. Eu vou só então aproveitar que você fez deixou essa brechinha, eu vou falar uma coisa que eu acho muito legal. Eu conheci a Fabi, foi assim, né? Uma coisa, a coisa mais despretensiosa do mundo. A Fabi foi lá para o consultório, eu já atendia lá no consultório onde nós atendemos hoje. A Fabi chegou e aí a gente se encontrou na recepção, esperando cada um o seu cliente, seu paciente, e a gente começou a bater papo. E a Fabi começa a falar dessa psicologia preta, dessa psicologia, desse outro olhar, e aí eu comecei a babar, eu falei, gente, que mulher fantástica. Gente, eu te juro, assim, eu acho que é que o meu cliente chegou, mas se ele não chegasse, eu ficaria ali fácil com a Fabi, só ouvindo. Então, assim, esse convite tem todo um propósito, viu, Fabi? Porque você me instigou lá atrás, e desde então, eu fiquei sempre pensando nessa questão da psicologia, do papel da psicologia no debate sobre racismo, né? E é muito legal que você já traz essa provocação, né, com um grupo de estudos. Sim, essa é a ideia, a gente provocar e ampliar esse pensamento. Então, assim, não é segredo para ninguém que a academia, as referências, elas são eurocêntricas, né? Nossas referências. Então, a gente aprende a ter um olhar voltado para a Europa ainda, para os ideais da Europa, e não para o Brasil, que nós temos um povo muito diversificado. Então, nós temos questões muito peculiares que precisam ser vistas através da nossa ótica. E a psicologia como um serviço, né? Por muito tempo considerado elitista, está atendendo, muitas vezes não chegou até a periferia. Quando chega, chega de uma forma através da psicologia social, né? Então, assim, Uhum. toda a população deveria ter acesso, né, à psicologia, toda a população deveria. E partindo e pensando nisso, a gente pensa nos psicólogos, né? Como nós psicólogos, nosso compromisso social, ele é voltado para quem? Para a população. Só que a gente só atende um tipo de população e a outra, ela fica sempre de escanteio, nunca tem acesso. Então, acho que é desmistificar tudo isso, entender a nossa sociedade como ela é e, a partir daí, pensar uma nova psicologia, né? Ou acrescentar que nós já temos essa psicologia. E a psicologia preta vem, né, nesse ideal, assim, olhar a peculiaridade do povo preto, como nós chegamos ao Brasil, os nossos descendentes, né? Como nossos descendentes chegaram ao Uhum. Brasil e as causas que a escravidão trouxe, né, para o povo preto e como isso reflete ainda hoje. Então, Ô, assim, Fabi, desculpa, eu acho que não, pode falar. você ia falar. Não, que eu ia comentar que eu conversei com o Everton, como eu tinha comentado, eu fiz essa live com o Everton para falar sobre masculinidades negras. Eu lembro que na época, o Everton, foi uma live deliciosa, super gostoso do bate-papo, e na época ele falou, estava comentando, né, dessa importância, ressaltando, né, a importância de se debater masculinidades e a importância ainda de fazer esse recorte também do homem preto, porque tem todo uma questão, né, de preconceito, de diminuição, de invisibilidade, que ainda também que o povo preto sofre em relação ao racismo, à desigualdade, né? Enfim, tem toda uma estrutura social que a gente tem que debater aí. Mas isso do ponto de vista dos homens. E aí eu fico pensando, fazendo uma questão de gênero, pensando em homens e mulheres, qual o lugar da mulher preta, qual é o papel social no teu entendimento, como é que vem caminhando, né, ou construindo, como é que se dá essa construção da mulher preta na sociedade? Como é que isso está acontecendo? Então, tá acontecendo aos pouquinhos, né? A gente sabe que a mulher preta na sociedade sempre existe uma falta de representatividade. Então, não se Tá. cria mulher preta em todos os ambientes, né? Não se vê ainda. Então, assim, Uhum. essa falta de representatividade, ela faz várias ramificações na vida de uma mulher negra. Mas a gente fala, ai, como que a sociedade vê a mulher negra, né? Pensando nessa fala do Everton. Vê a mulher negra como aquela que é para transar, mas não para casar.
vê a mulher preta ainda como subordinada, ela não pode ter uma ascensão social, ou ela só pode assumir cargos, né, Uhum. abaixo, nunca pode ter um cargo de liderança. E a mulher negra ainda, pensando, né, em violência contra a mulher negra é a que tem o maior número. Então, teve uma pesquisa, né, alguns anos atrás, que havia subido 54% da violência da mulher negra, da violência, né, sobre a mulher negra e diminuído 9% da mulher branca. A gente pensa, nossa, que pouco, né, mulher branca, mas 54% de aumento da mulher negra ainda é devastador nessa sociedade. É, E é também tem verdade. um outro ponto, né, que é a mãe solo. A mulher negra também é vista como a mãe solo. A gente falou que ela não era uma mulher para relacionamento sério, então ela também ainda é vista como mãe solo Uhum. na nossa Tá. sociedade. Então, assim, depois que pensando no tema da live, né, o lugar da mulher preta na sociedade, e aí é muito difícil pensar nem que eu vou falar do lugar da mulher preta na sociedade. E aí vem me vindo várias conclusões, assim, que talvez seria um não lugar, né? Isso, boa. Nossa, Fabi, falou tudo. Porque é o não lugar da mulher negra, na verdade. Porque a gente ainda está nesse processo de construção. Então, quando você vê uma mulher negra, né, que não passou tantas dificuldades, eu falo financeiramente, igual eu consegui ter o apoio dos meus pais para fazer os estudos, a gente ainda chega em outros ambientes, chega na academia, só que existe um não lugar. Então, quando uma pessoa vê uma mulher negra em um cargo, em uma profissão que não é uma profissão de doméstica, isso é até representado, né, na TV. Quando a gente vê uma pessoa negra na TV, ele sempre é o escravo, segurança, doméstica. Então, ainda existe uma surpresa, né, de ver mulheres negras tentando ascender na sociedade. Então, acho que esse ano foi que, na verdade, já vem alguns, mas esse ano foi um ano que bombou mulheres negras nas sociedades, né? Na sociedade, não. Mulheres negras em destaque, né, na sociedade. E agora, Hum. na quarentena, a gente tem visto ainda mais por conta dos movimentos que têm acontecido. E isso ainda gera surpresa. Então, por isso que eu tô falando desse não lugar. Porque aí a gente vai para academia, consegue sua profissão igual a gente atende lá no mesmo espaço, e ainda assim fica aquele não dito, aquele não lugar. Não era para você estar aqui. Você percebe surpresas, incômodos, falas, né? É Então verdade. ainda temos que superar isso. Eu lembro de uma fala tua, Fabi. Você teve muito. Olha, nesse pouco tempo que a gente convive, você teve muitas falas que eu gravei, assim, que foram muito significativas para mim. Eu lembro uma vez que você falou que até conversando com o Everton uma vez no consultório, que tem muitas pessoas que chegam e se surpreendem, por exemplo, que os psicólogos, existem psicólogos pretos ali, né? E muitas pessoas falam, poxa, mas ele é psicólogo também, né? Se referindo ao Everton, como se aquilo fosse algo novo, algo totalmente diferente, que não era para estar ali, né? Que é bem isso que você está falando, desse não lugar, né? E aí, você me contando isso, eu fiquei pensando, nossa, gente, mas eu entendo o porquê da surpresa, por conta de toda uma repressão, de todo um entendimento de violência, né, a pessoas pretas, mas não deveria ser surpreendente, porque esse não lugar também ele não deveria existir, né? Mas ele existe. Então, isso que você está falando faz tanto sentido. Eu lembro justamente dessa conversa, uma vez, dessa fala que você estava contando, né? Dessas surpresas que as pessoas tinham quando chegavam no consultório. Sim. E é muito triste, assim, né? A gente, ou surpresa da pessoa, mas você faz Muito. o quê? Se você pedir, então, para adivinhar a sua profissão, você esquece. Vai ser bem pior, assim. Sim, sim, é verdade Então, mesmo. esse não, a gente está falando de surpresa de pessoas, mas existem surpresas dos profissionais, né? Igual, recentemente, passando por uma situação, enfim, de supervisão, aí eu ouço uma fala, a gente falando, mas não vem muita criança Uhum. para mim, para minha amiga branca que estava fazendo supervisão ia. E aí eu ouvi Tá. assim, mas é porque você não tem cara de ser acolhedora. E aí você para assim, fica, como assim, né? Ela tem um perfil mais familiar.
E aí, como assim, eu não tenho um perfil familiar? Então, assim, são coisas que a gente ouve, sabe? Frequentemente, como se fosse novo. E aí, por isso que Uhum. e ainda bem que nós estamos aqui, né, se referindo como psicólogos pretos, porque isso fez com que a população negra também entendesse que eles podem ter esse lugar, que eles podem ter acesso a esse atendimento. Então, faz toda a É, diferença, né? Seria bom é se todos verdade. nós atendêssemos todos os perfis, né? Mas, infelizmente, alguns profissionais não conseguem acolher, né? Não conseguem ter essa sensibilidade para a questão racial e de como isso atravessa a nossa vida em várias esferas. É verdade, é verdade. Eu tenho, lógico, eu tenho me aproximado muito da sexualidade, porque eu sou terapeuta sexual, né? Você sabe disso. E, e o contato com a sexualidade, com as várias identidades, né? E as representações dentro do âmbito da sexualidade me aproximou muito de um lugar eu não conhecia, né? De entendimentos que eu não me apropriava até então, porque eu sempre estava dentro da minha caixinha, né? Eu até costumo brincar que eu sou todo normatizado, né, Fabi? Assim, eu sou homem, eu sou hétero, eu sou branco, eu sou cis, é, né? Assim, eu sou todo normatizado. E o melhor disso tudo é que quando você se aproxima desses outros espaços, desses outros lugares, outras falas, outras vivências, para além da tua, sair de dentro dessa caixinha é uma delícia, né? Porque você aprende muito mais fora dela do que dentro, né? Eu imagino que talvez algumas pessoas fiquem dentro dessas caixinhas porque se sentem confortáveis, e aí até é questionável porque que conforto é esse. Mas quando você sai, que é o meu caso, que eu sou convidado, por exemplo, eu fazendo essa live com você, eu sou constantemente convidado a sair dentro da minha caixa da branquitude, né? E sair da minha caixa é reconhecer o meu privilégio, reconhecer os acessos que eu tive enquanto pessoa branca, mas é confrontar ao mesmo tempo isso, né? Então, assim, que delícia poder confrontar uma normatização, um lugar que eu sempre considerei, ou durante um tempo eu considerei como algo confortável para mim, né? E que eu não me sinto nem um pouco confortável, né? E tá tudo bem também. Então eu acho gostoso, porque eu tenho me aproximado muito da sexualidade, mas agora eu tenho tentado olhar um pouco mais para as questões da negritude. E você e o Everton se tornaram gratas surpresas, né? São essas coisas que a vida nos presenteia. Você e o Everton vocês se tornaram boas referências para mim em relação a isso, viu? Te agradeço muito, inclusive, por conta disso. Imagina, eu que agradeço você, a sua aproximação. O núcleo está lá, sempre que puder participar, participe. E a gente vai caminhando juntos, assim. Acho que é Como é que é o grupo, Fabi? Vocês se encontram sobre o grupo de estudos, com que frequência, como é que ele está acontecendo, quantas pessoas hoje estão no grupo, enfim, fala um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês. Não tenho certeza, mas eu acho que a gente tem cerca de 16 a 18 pessoas no grupo. E o grupo está acontecendo uma vez por semana e a gente usa um período de até 2 horas. Seria Tá, toda quinta-feira às 11h30. Aí a gente se tá. encontra e o grupo ele está formado por psicólogos, estudantes de psicologia. Agora a gente tem uma terapeuta holística também no grupo. Ah, que bacana, que bacana. E aí aberto para quem tiver um interesse em participar ou estritamente. Não, eu imagino estudantes de psicologia ou psicólogos. Ah, então, é que inicialmente, como eu tava. Foi assim, eu comecei o grupo, eu tinha essa ideia há muito tempo. Então, eu comecei com isso, vamos fazer essa crítica à psicologia. E aí, quanto mais você estuda, você vai percebendo que não é só a psicologia, né? É uma crítica Aham, ao pensamento universalizado. Então, é. se existe uma pessoa que está interessada em estudar, super bem-vindo, porque nem todos os textos são de psicologia. A gente leu alguns, né, de psicologia, mas nem todos os textos, a maioria dos textos não vão por essa linha. Então, Entendi. Não, mas isso é legal, porque eu lembro até que uma vez você também tinha comentado comigo, né? Que eu falei assim, Bre, eu acho que foi até semana passada, na semana que eu te convidei para a live, né? Que você falou, olha, por favor, né? Você me convidou, eu super gostei, adorei o convite, quero participar e tal. E aí é legal que você falou, olha, a gente fica falando mal, a gente fica batendo boca com a psicologia, porque é isso mesmo, né? A psicologia, como ela é entendida,
A psicologia não só é entendida, a psicologia ela foi construída muito em cima de um olhar muito eurocentrado e muito esbranquiçado também, né? Se a gente for, se a gente, ó, se a gente fosse aprofundar ainda mais nisso, a gente olhar para a psiquiatria, por exemplo, a psiquiatria, quando ela chega, né, no Brasil, ela chega com as ideias higienistas, né, ideias eugênicas de limpeza social, né? E fazer limpeza e aí, quando a gente pensa em limpeza social e ideias eugênicas, né, de você ou querer esbranquiçar a sociedade, ou de você fazer uma limpeza, quem que você vai limpar? Você vai limpar justamente quem não segue padrões e não está dentro da norma posta socialmente, né? E é lógico que aí você vai ter toda uma retaliação e uma violência a pessoas pretas, índios, pessoas periféricas e tal. Então, eu acho muito legal falar mal da psicologia e meter o pau mesmo nela, nesse sentido, porque a gente tem que realmente, eu acho que tá mais do que na hora da gente, enquanto psicólogo, a gente começar a rever um pouco desse lugar eurocentrado e desses conceitos que não cabem muito, né? Não faz muito parte do nosso contexto. Por exemplo, o Brasil tem outras referências, né? Nós temos outros parâmetros, a gente tem outros, né? Um lugar diferente, né? O nosso debate ele é muito diferente dos debates que são feitos, né, dentro da psicologia, que são feitos em países europeus. Porque são situações diferentes, são conflitos diferentes, são desigualdades sociais diferentes, né? Ou que sejam as mesmas, mas aqui no Brasil a noção, a sensação que eu tenho é que aqui ainda é muito mais acentuado, né? Por exemplo, a questão do racismo. E então, quer dizer, a gente precisa desconstruir um pouco a psicologia. Que bom que você teve essa provocação, né? Da onde surgiu isso, Fabi? Assim, você acordou um dia e falou, vamos lá, vamos montar um grupo de estudos para... Como Não, é que foi isso? desde a faculdade eu sempre fui muito incômoda com a psicologia, trazendo várias críticas. E aí, em uma supervisão minha, eu comentei isso, né, com o meu supervisor. Ele falou, então por que você não cria um núcleo de estudos? Aí você Tá. fala, ele falou, pensa no nome de um núcleo. Aí eu pensei e ficou. Aí depois de um mês, mais ou menos, aí eu falei, quer saber? Então já começou a quarentena, que eu criei agora, né? Na quarentena. Começou a quarentena, eu falei, quer saber? Vai ser agora. Ah, que Aí, legal! aí eu chamei alguns amigos que eu já sabia que estudavam, estavam nessa mesma linha de estudo que eu, alguns que eram bastante curiosos, estudantes, por isso que tem estudantes, porque alguns já eram bem curiosos, né, brancos, queriam entrar, e as minhas amigas brancas, assim, porque estou desde que eu me descobri uma mulher negra tentando mostrar para elas essa diferença, e a gente juntas todo o tempo, e aí a gente falou, então vamos lá, que aí a gente vai estudar agora, teoricamente, não vai ser só eu falando, né? E aí tá dando certo. Mas quer dizer, mas surgiu, olha só, a oportunidade da quarentena ajudou nesse processo, né? Muito, muito Ajudou, bom. ajudou. Muito bom. Ô, Fabi, você falou agora uma coisa agora que sempre eu já tava com essa perguntinha para fazer mesmo. Quando você fala assim, depois que eu me descobri como mulher negra, né, como mulher preta, é, essa descoberta, quando você se refere a essa descoberta, como é que é esse processo para pessoas pretas, por exemplo? Que descoberta que você está se referindo necessariamente? Eu Então, queria eu entender sou um uma pouco mulher melhor isso, negra. porque Pode falar. não, que eu acho que isso é tão sutil e às vezes eu entendo que isso é tão importante a gente, enquanto brancos, entender este processo, que é um processo de pessoas pretas. Então, que descoberta que é essa que você está se referindo? Então, eu cresci sem saber que eu era negra. Então, assim, eu sou uma mulher negra de pele clara. Eu sabia que eu era morena. Então, Tá. assim, branca eu sabia que eu não era, mas eu sabia que eu era morena. Então, eu alisava o cabelo naquela época e tudo mais. E aí, eu já ouvi várias histórias, né? E na roda terapêutica das pretas também, eu conheci várias mulheres pretas e elas contaram a história de como elas conseguiram, se descobriram. Então, cada uma teve um processo diferente. O meu aconteceu Uhum. eu na faculdade, e aí, se eu não me engano, eu era a primeira turma a ter uma matéria chamada Relações Étnico-Raciais e Afrodescendentes. Então, a gente estudava um pouco dessa, bem breve, né, essa colonização e quais os preconceitos que essa construção do Brasil gerou, incluindo o racismo. E Tá. aí a professora
fazia alguns questionamentos e aí ela perguntou, por que vocês alisam o cabelo? Que ela também era descendente italiana, mas ela alisava o cabelo, tinha um do lado, mas ela alisava. Ela era preta também? Ela era branca. Branca, tá. Ela é descendente italiana, então ela nem tinha o cabelo cacheado, ela só tinha o Ah, cabelo tá, ondulado. desculpa. E ainda assim Tá, ela tá, alisava. desculpa. Uhum. E aí eu falei, porque é mais fácil. Aí depois Tá. isso ficou na minha cabeça e eu fiquei, mas não é mais fácil. E aí eu fui me apropriando ainda mais disso, né? Então não é mais fácil porque eu chegava meia-noite, né? Morava 2 horas da faculdade, chegava meia-noite e ainda lavar, alisar, o cabelo era grande. Então eu dormia quase 3 horas da manhã. Quer dizer, fácil não tinha nada, né? Não tinha Não nada. era nem um pouco prático, né? Pelo contrário. Sim. E aí, estudando essa matéria, a gente estudou bastante Hélio Santos, e estudando essa matéria, eu fui me entendendo como mulher negra. Então, assim, eu já sabia que eu não era branca, mas me entender como mulher negra me ajudou a encontrar a minha identidade e entender que algumas coisas que aconteciam comigo não era só porque eu não fui boa o suficiente. Não era só porque eu não me esforcei o suficiente. É porque nós Tá. partimos de uma estrutura que faz isso de propósito. Tem um lugar onde a pessoa negra pode estar. A partir daqui, ela não pode mais. Então, assim, algumas coisas, sabe, que a gente acaba internalizando como nosso, como nossa culpa. E isso traz um sofrimento imenso. Eu fui descobrindo que não era por acaso que aquilo estava acontecendo. E aí Não, fez todo sentido. E é muito legal você falar sobre essa questão do colorismo, né? Você falou do teu tom de pele ser um tom de pele mais claro, né? Que aí eu fico pensando, lógico, né? Quanto mais o tom de pele vai se aproximando da branquitude, mais ele é aceito socialmente, ou mais ele é É uma falsa validado. aceitação. É uma É uma falsa falta. aceitação, Sim, mas perfeito. é isso. Então, aqui, uma pessoa que tem a pele mais escura, ela já é ainda mais discriminada, marginalizada, né? Então, eu sempre Uhum. falo assim, os xingamentos, sabe, diretos do dia a dia, aconteceu uma vez comigo. Mas que eu consiga me lembrar, assim, aconteceu uma vez. Mas eu sinto o desmerecimento o tempo todo, sabe? Esse não lugar que a gente está falando. Mas não é Tá, o bom, mas tem que desmerecimento. fazer 10 vezes mais. Então, tem essas diferenças quando a gente fala do tom da pele, porque de fato, a gente sabe que a pessoa, quanto mais escura, mais distante ela tá do padrão, que é ser branco, então mais excluída ela vai ser. Ah, pô, interessante, legal. Eu tava até na época também conversando com o Everton, a gente estava falando um pouquinho sobre isso também, sobre essa questão do colorismo e tal. Mas, e lógico que ainda assim, é como você falou, é um falso, né? É uma falsa aceitação, e que a gente também não tem nem que também validar esse tipo de coisa, porque independente do tom de pele sendo mais escuro ou mais claro, a pessoa ela vai continuar sendo alvo do racismo, vai continuar sofrendo a violência do racismo, né? Vai. Porque a gente É, parte da sociedade que tem o padrão branco. é, Então, é. eu nunca vou ser branca. Por mais que eu tenha a pele mais clara, eu posso alisar o cabelo, eu nunca vou ser lida como uma pessoa branca ou ter os privilégios que uma pessoa branca tem, né? Então, Exatamente. como branco é o Super. ideal, por isso que a gente fala de privilégio, né? Porque independente É. da classe, ser branco ainda vai ser sempre o ideal, sempre o padrão, sempre o que a gente vê que as maiorias querem. Então, você imagina uma pessoa negra com um branco subordinado. Pode Aham. ser bem ruim. É, Dificilmente é. a gente vê pessoas negras em cargos de liderança. É verdade, dificilmente mesmo. E é engraçado que eu ainda escuto muito isso, né? Pessoas conhecidas ou pessoas próximas falando, que é muito que é o pessoal do mimimi, né? Fala que é bobagem falar isso. E aí gente que sempre chega para mim e fala assim, mas de que privilégios que eles estão falando? Porque, por exemplo, eu que debato muito masculinidades, eu falo dos privilégios dos homens, né? Em detrimento em relação às mulheres que tem uma violência de gênero diretamente, né, relacionada a isso, tal. E a gente está falando de privilégios da branquitude, em, relação, né, em questões raciais e tal.
E aí sempre me perguntam, mas que privilégio é esse que esse pessoal tá reclamando e tal? Esse pessoal, né? E eu falo assim, gente, mas é tão difícil a gente... tem isso, né? Eu falei, mas é tão difícil a gente... Eu acho que talvez seja tão difícil a gente reconhecer privilégios, e eu acho que eu me coloco nisso também, nesse debate, sempre, porque é difícil você sair do lugar hegemônico, né? Sair do lugar de dominação, que você sempre ocupou, e sair deste lugar é você confrontar, inclusive, com uma falácia, né? Com uma mentira, né? Com uma ilusão, porque assumir privilégios é você assumir toda uma história de opressão, de violência, de determinação, né? E é difícil, portanto, talvez para nós brancos, assumir privilégios, né? Ou assumir a palavra... Por que a palavra privilégio, nesse contexto, para algumas pessoas ofende tanto, né? Porque eu acho que justamente ele tem que se reconhecer como opressor, ele tem que se reconhecer como racista, né? Ele tem que se reconhecer como violentador mesmo, né? Ou que propaga a violência. Porque se você não debate, se você não critica, né? Por isso que é legal o livro da Djamila, né, da Djamila Ribeiro, quando ela fala, não basta você ir contra o racismo, você tem que ser antirracista, né? Porque se você não você está sendo, né, conivente, você está concordando com aquilo, com esses sistemas de opressão e tal. E eu acho que para algumas pessoas é muito difícil se reconhecer como opressor, né? Por isso que eu acho que talvez a palavra privilégio para algumas pessoas ofende tanto, né? Ofende ou é uma ameaça. Porque tira ele desse lugar hegemônico, né? Sim. No grupo a gente terminou essa semana um livro sobre racismo social. E aí, depois eu coloco nas referências a referência Foi aquele bonitinha, texto que você né, mandou nos para mim? comentários. Oi? Foi aquele texto que você mandou para mim, não? Não, é um livro, Tá. eu esqueci o nome da autora, e aí ela vai falar sobre racismo social e vai falar da parabranquitude, sabe? Como se construiu isso que a gente está chamando de Poxa, privilégio. E que aí legal. é muito bom esse livro. E a gente ficou estudando mais sobre branquitude, porque também no grupo aconteceu isso. A gente estava lá vendo Bell Hooks, vivendo de amor, né? E aí as pessoas. E aí poderia ficar uma coisa de vamos entender o negro. Não, vamos nos questionar também. E aí ela vai falar de como. Isso para as pessoas brancas, né, que estavam no grupo. Vai falar de culpa e de medo, né? Que foi o medo que fez com que os europeus pensassem que o negro era inferior a ele, que as outras cores, né? As outras etnias eram diferentes dele, logo, por medo, vamos colocar ele como inferior. Estou explicando de uma forma bem chula, tá, gente? Vamos colocá-lo Não, como mas inferior. E aí, sim. esse mesmo medo, ela até diferencia no livro sobre o preconceito. Preconceito por racismo, não, discriminação por racismo e discriminação por interesse. Então, a Tá. discriminação por racismo é você realmente não. Você odeia aquele tom de pele, e aí você é racista com ela. E a por Ok. interesse é onde entra esse privilégio. Porque todo mundo sabe que existe racismo, apesar de negar. Então, assim, todo mundo sabe. Se eu sei que existe racismo, a minha situação faz com que eu tenha que me mover. Moralmente, eu deveria fazer alguma coisa. Só que se eu fizer alguma coisa, eu vou mexer na minha estrutura também. Então é aí Perfeito. que eu posso perder meu privilégio. Então, por medo, muitas pessoas vão fechar os olhos e não vão falar que não são racistas, mas não serão antirracistas, né? Perfeito. Então, Nossa, é espetacular. o medo nos move, né? Nós, como ser humano, sabemos o que o medo causa numa É, pessoa. me veio aquele livro do Silvio Almeida também, que eu acho que é muito legal a gente falar sobre racismo, então, sempre pensando do ponto de vista, ou no entendimento de um racismo sempre estrutural, né? Porque a gente está falando sempre. Você falou maravilhosamente bem, é estrutura, né? É uma estrutura, né? É uma E é isso. estrutura, E se a exatamente. gente não olha isso como uma estrutura, a gente acaba por individualizar, por separar, por manter, né, esse status. Então, você pensar que é uma estrutura é como fomos erguidos, como o país foi erguido.
Uhum, Então, só uhum. pensar Você nisso sabe, como é, 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 me fez, eu lembrei de uma situação agora que eu acho legal mencionar, que eu, semana passada, acho que foi semana passada, semana retrasada, alguma coisa assim, eu assisti um documentário no Netflix, também não lembro agora, não vou lembrar. Sabe desses documentários que você vai sapeando, aí você fala, puxa, peraí, olha, me parece que é interessante. Que é falando sobre racismo, mas a proposta do documentário era bastante polêmica, assim. Eu acho que a pessoa quis cutucar e eu acho que cutuca bem. Que é uma pessoa branca, é uma atriz, tá? Quem souber aqui o nome do documentário, inclusive, pode comentar. Mas depois, inclusive, me passa, tá, Fabi? Não só as tuas referências, depois eu vou deixar também as minhas referências na descrição da live, o pessoal ir pesquisar, tal. Então, depois você me passa o nome do livro, do texto e tal. Mas esse documentário eu vou procurar saber depois o nome direitinho. Mas é uma atriz branca que ela fala assim, ela parte da seguinte premissa, né? Ela fala assim, gente, eu sei que a gente tem que discutir racismo e a gente tem que conversar com pessoas pretas, porque elas têm muito para nos ensinar. Elas precisam, e a gente precisa ouvi-las. Mas ela fala assim, mas chega uma hora que eu não vou só me limitar a falar com pessoas pretas. Eu preciso, enquanto pessoa branca, falar com outras pessoas brancas. Então, o documentário todo ela defende aquela ideia de que, assim, olha, vamos parar de querer discutir racismo só com pessoas pretas. A gente precisa falar sobre ser antirracista com pessoas brancas. E aí ela vai conversar com pessoas brancas e ela vai ela vai confrontar. Eu acho ótimo, adorei a proposta do documentário, porque ela parte disso, né? Ela parte, imagina, né? Branca, loira, atriz, então tem vários privilégios aí, e ela vai usando esses privilégios mesmo para fazer essas confrontações com outras pessoas brancas. Então eu acho legal isso, sabe? Assim, é, eu, e aí eu olho muito para mim que assim, eu gosto de falar sobre racismo e aprender com pessoas pretas, mas eu tenho feito um pouco isso, e é uma prática, é um exercício, né, Fabi? Da gente confrontar um pouco pessoas brancas próximas a nós e falar, olha, cara, esse comentário não é legal, não faz piada com isso, para de fazer determinado comentário, não é bacana essa tua postura. Eu acho que a gente tem que praticar isso, né? E não é com pessoas pretas, você tem que justamente praticar esse tipo de olhar, esse manejo, ficar atento a essas expressões racistas justamente com pessoas brancas e você chamar atenção para isso, né? Então, você falando agora, justamente eu lembrei desse documentário e um pouco de um posicionamento que eu te confesso, viu, Fabi? É um exercício constante, viu? é difícil porque você vai confrontar os seus, né? Então, a gente, nesse livro mesmo, ele vai falar, elas, né, que são mulheres que escreveram, elas vão Tá, falar olha que legal. do pacto narcísico, da branquitude. É o pacto narcísico da branquitude. Que é Como isso? é que é isso? Como é que é isso? Vamos pensar em grupo. Como que é a construção do seu grupo? Seu grupo são pessoas que são semelhantes a você, logo vocês se protegem. Então, quando a gente fala da questão racial na sociedade, existe um pacto, né? E esse pacto é o quê? Então, tá você, uma outra pessoa branca e eu. E aí a outra pessoa branca começa a ser racista, né? Não, às vezes nem dessa forma agressiva verbalmente, mas tudo é agressivo. E aí ela começa a ser racista, ao invés de você ir e me defender, ou junto comigo, né? Fazer aquela conscientização ali da pessoa, você se silencia. Tá. Normalmente são essas pessoas que falam assim, ah, mas eu não sou racista, mas e na situação? O que você fez? Você silencia não porque você não está entendendo que é racismo, ou porque você não queria me defender, mas porque você não consegue confrontar uma outra pessoa branca. É isso que mais ou menos seria, né? De uma forma bem, né, básica, mas seria esse pacto, né? Não, mas espetacular. Eu acho que é bem isso. Qual o termo, Fabi? Que você falou, nascimento, Pacto narcísico da branquitude. parto narcísico da branquitude. Esse termo eu não tinha escutado ainda. Legal. Ó, mais uma referência, mais um tema para eu poder me aprofundar um pouquinho. Muito interessante. Deixa eu dar as boas-vindas aqui, Fabi, que tem gente chegando aqui. Né, o legal das lives é isso, né? A gente tem uma variedade de lives, então eu entro e saio de gente que bacana. E gente chegando.
Estão comentando até a Renata, que é uma aluna minha de nutrição. Oi, Rê, tudo bem? É racista de forma sutil. Que se você, como é que é? Se você confronta a pessoa, diz que você entendeu errado. É isso que a Fabi está falando, né? É racista de forma sutil, sim, é verdade. O racismo, inclusive, eu acho que tem um pouco isso mesmo, né, Fabi? Tem expressões que às vezes passam desapercebidas, que no primeiro momento a pessoa ela pode não perceber a gravidade daquilo, mas tem sempre uma gravidade, porque a questão nunca é tão somente de quem fala ou de quem expressa, de quem se posiciona de forma ofensiva, mas justamente quando a gente está falando, e a gente está falando muito isso agora na live de sair dessa hegemonia, é você entender qual o efeito disso, dessa violência, em quem sofre. Então a questão é a gente parar de se preocupar com... a gente começar a notar aquilo que a gente fala e perceber justamente como ficou a pessoa com aquela violência que você falou, que você expressou. Então, isso é muito importante, né, Fabi? Você está falando de um outro olhar, você está sempre provocando isso, né, Fabi? Assim, começa a olhar um pouquinho mais para você mesmo, né? Que eu acho que é isso, né? Muito interessante. Nossa, vou adorar fazer parte desse grupo, viu? Eu penso, o racismo só existe foi porque os negros criaram o racismo? Foi porque os índios criaram o racismo? Não foi. Não, exatamente. Então, aí o que Exatamente. acontece? Tudo isso eles devolvem pra gente como se fosse nós que teríamos que encontrar uma solução para o racismo. Só que não depende da gente. Então, por isso que temos que educar, sim, as pessoas brancas para que elas se tornem pessoas antirracistas e lutem junto com a gente, né? Porque se nós já somos minorias, né, a gente não vai ganhar essa guerra sozinho. Puxa, Fabi, você falou uma coisa que eu sempre fico refletindo muito sobre essa questão do lugar de fala, né? Por exemplo, eu estou aqui nessa live com você, lógico, não é meu lugar de fala, eu entendo isso. O meu lugar aqui é o meu lugar de escuta, né? Eu estou escutando você para aprender com você. Mas o lugar de fala, às vezes, a gente tem que olhar com muita atenção e com certa delicadeza, porque o lugar de fala é sempre do protagonista, de quem sofre aquela violência. Mas o lugar de fala, ele não impede outras pessoas que não sofrem aquela violência de debater sobre aquilo, né? De debater, de pensar juntos. Então, é um aliado mesmo, né? A gente poder construir, chamar aliados, chamar pessoas brancas para a gente poder junto pensarmos e fomentarmos, né, socialmente maneiras práticas diferentes da gente poder combater o racismo. Então, porque muita gente fala assim, pô, mas não é meu lugar de fala. Eu vejo muitos conhecidos falando assim, mas não é meu lugar de fala falar sobre racismo, então não é um assunto que eu vou tocar no assunto. E aí a pessoa se isenta do debate, ela sai do debate. E não é para isso. O lugar de fala não é você se isentar, porque isso é se acovardar, isso é você negligenciar algo que é tão visível, tão notório, né? É você querer, sabe, passar pano. Não dá mais para a gente passar pano, né? Não dá para a gente esconder esse tipo de coisa ou fingir que ele não existe. Então, o lugar de fala também não é desculpa, não é justificativa para você não participar do debate, né? Pelo contrário. Então, eu acho que é isso, né, Fabi? A gente tem que eu acho que, sendo protagonistas, eu acho que é muito legal nós, brancos, sermos aliados a esse debate, sempre, né? E a gente não parar de ficar arranjando justificativa para não participar dele. Sim. E entrar em contato com isso, porque também a gente fala de privilégio, tem essa dificuldade, né? Vem a culpa, vem o compreender de onde você vem. Então, tem uma dificuldade para a pessoa branca entrar em contato com isso, mas eu acho que é necessário. Então, assim, o nosso sofrimento também é diário. Então, sofrer nesse momento de compreender o que é esse pacto narcísico, o que é esse privilégio, e sofrer com isso, tudo bem, sabe? É uma coisa que deve se passar, mas para que a gente continue caminhando junto. Senão vai continuar sempre essa distância. Certo. Fabi, delícia. Eu, se eu pudesse, eu espero poder revê-la em breve, logo, lá no consultório. Eu não sei como é que as coisas vão ficar ainda, mas eu
quero continuar essa conversa muitas e muitas outras vezes. Pode me aguardar no grupo, sim, que eu quero fazer parte, quero conhecer um pouquinho melhor vocês. Depois me passa depois tem site, Fabi? Não, a gente só tem o Instagram. Só o Instagram, né? NED. 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 Isso, NED. Tá. Então tá. Depois, gente, eu vou deixar salva a live no IGTV e todas as referências, os livros, o próprio documentário que eu comentei, o grupo da Fabi, eu vou deixar tudo referendado lá na descrição da live. Então, quem quiser depois saber mais a respeito, quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Fabi, que é um trabalho excepcional, né? Então, já está mais do que convidado a conhecer. Fabi, muito obrigado. Você quer deixar uma mensagem final? Quer fazer algum comentário? Tem alguma coisa que eu não perguntei para você, que você gostaria de falar? Enfim, fica à vontade, mulher. Tem uma coisa que eu quero falar, que eu acho que é muito importante. Lembrar, como você está falando, do não lugar da mulher negra. A gente ainda está construindo esse lugar e reconstruir e construir coisas é bem difícil. Então, um lugar que a mulher negra tem que ocupar, que é tirado diariamente, é o lugar do autocuidado e do amor interno. Então, é importante a gente lembrar isso, que sem essa identidade, sem esse cuidado, a gente não consegue seguir construindo, por mais que seja difícil. Então, acho que é essa a minha mensagem, assim, para as mulheres negras na sociedade. Muito bom, muito bom. Agradeço muito obrigado. E, pessoal, agradeço também por participarem aqui com a gente. Fabi, um beijo para você, um beijo a todos, obrigado a quem entrou, ficou aí com a gente, participou, comentou. Um beijão e a gente se fala em breve, viu? Beijo, Fabi, tchau! Tchau, tchau.